Você já teve aquela sensação inquietante, como se algo estivesse profundamente fora do lugar dentro de você, mas mesmo assim tentou convencer a si mesmo de que era normal? Quantas vezes você passou por cima de um incômodo, de um alerta interno, só porque se importava demais com alguém? Quantas vezes você justificou atitudes injustas, ausências silenciosas ou até mesmo pequenas violências emocionais, apenas porque, no fundo, acreditava que o amor era assim mesmo? E se eu te dissesse que uma boa parte da sua dor emocional não vem apenas do que fizeram com você, mas daquilo que você continuou permitindo? Não por fraqueza, mas porque, em algum momento da sua história, te ensinaram que disfunção era uma forma de afeto, que se alguém te tratava com frieza, era porque estava ocupado demais, que se alguém te ignorava, era porque estava com problemas, que se alguém te machucava com palavras, era só o jeito dele de se expressar. Você aprendeu a confundir amor com sofrimento, e é por isso que, até hoje, talvez esteja repetindo ciclos que drenam sua energia, corroem sua autoestima e silenciosamente apagam sua essência. Mas esse vídeo não é sobre culpa, não é sobre apontar dedos, nem reviver feridas por reviver. Esse vídeo é sobre clareza, clareza que cura, clareza que liberta, clareza que, quando aceita, tem o poder de virar uma chave silenciosa dentro de você. Aqui no canal Mente Inabalável, não estamos interessados em frases bonitas que te fazem sentir bem por 10 segundos. Nosso propósito é ir fundo, provocar reflexões reais, despertar consciências e, quem sabe, ajudar você a enxergar o que estava tão perto, mas que ninguém nunca te ensinou a olhar. Hoje, nós trazemos até você uma reflexão poderosa, baseada em algumas das verdades mais impactantes da psicologia profunda de Carl Gustav Jung. Jung não escreveu para agradar. Ele não suavizou suas ideias para que fossem fáceis de digerir. Ele escreveu para quem está disposto a encarar a própria sombra e, a partir disso, se transformar. Ele acreditava, e essa frase é uma das mais poderosas de sua obra, que aquilo que você não torna consciente te controla, e você chamará isso de destino. Pensa nisso. Quantas vezes você sentiu que estava preso ao seu destino, que por mais que tentasse, sempre acabava em relacionamentos parecidos, situações parecidas, dores parecidas? Não é má sorte. É repetição inconsciente. Se você não tomar consciência do que tem tolerado silenciosamente em seus relacionamentos, se você não identificar o que está permitindo, em nome do amor, da carência, do medo da solidão, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de dor, embalado em rostos diferentes. Esse vídeo não é apenas um conteúdo, é um espelho, e talvez, só talvez, seja exatamente o que a parte mais silenciosa de você vinha pedindo há muito tempo. Hoje, nós vamos mergulhar em 10 comportamentos específicos que, segundo a profunda sabedoria de Jung e da psicologia analítica, você nunca deveria tolerar em nome de nenhuma relação, nem amizade, nem amor romântico, nem família. Esse é um convite para a lucidez e para o amor próprio, não aquele das frases de rede social, mas o amor próprio como posicionamento interior, como ponto de partida, como limite entre quem você é e o que o mundo insiste em projetar em você. Antes de começarmos, se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, se algo dentro de você está sendo tocado por essas palavras, considere se inscrever no canal Mente Inabalável. Aqui, a gente não oferece respostas prontas. Oferecemos perguntas certas e você vai perceber. Às vezes, é isso que muda tudo. Respira fundo, olhe para dentro, porque agora vamos dar início à jornada. Antes de mergulharmos nos comportamentos que Jung jamais aconselharia você a tolerar, quero reforçar algo importante.
Se essa reflexão está fazendo sentido para você, se em algum momento sentiu que esse vídeo está te colocando frente a frente com algo que por muito tempo foi ignorado, considere se inscrever aqui no canal Mente Inabalável. É aqui que exploramos as profundezas da mente e do coração humano, com coragem, com verdade e com respeito por tudo aquilo que você carrega. Este não é só um canal, é um espaço de reconexão, de autodescoberta e, principalmente, de fortalecimento emocional e espiritual. Agora sim, vamos começar. 1. Manipulação emocional disfarçada de amor. Talvez esse seja um dos comportamentos mais perigosos, justamente porque não vem com placas de alerta. Não há gritos, não há agressão direta, só há um silêncio pesado e uma sensação constante de que você está errado por sentir o que sente. A manipulação emocional é quando alguém faz você se sentir culpado por ter necessidades, por estabelecer um limite, por dizer, não posso, não quero, não me faz bem. E então você começa a se questionar. Será que estou sendo egoísta? Será que estou exagerando? Será que sou difícil de lidar? Não, você não é. Jung nos ensinou que quando a verdade da alma ela adoece. E essa doença, ao contrário do que muitos pensam, não começa no corpo. Ela começa na identidade. Começa quando, aos poucos, você abre mão de quem é, só para manter uma conexão que exige demais e oferece de menos. A manipulação emocional é sorrateira. Ela se disfarça de preocupação, de cuidado, de amor. Mas, no fundo, ela corrói. Corrói sua autoestima, corrói sua clareza, corrói sua capacidade de confiar em seus próprios sentimentos. É como ferrugem em uma estrutura que parecia sólida. Você não percebe logo de cara, mas quando vê, tudo já está comprometido. E quanto mais você permite esse padrão, mais desconectado vai ficando da sua verdade emocional. Vai perdendo o senso de quem é, vai apagando a sua intuição. Até que um dia você começa a achar que o desconforto é normal, que amar dói mesmo, que estar em paz é um luxo que não te pertence. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa fundamental. Amor não machuca. Amor não anula. Amor não manipula. Amor genuíno te acolhe, te escuta, te permite crescer sem precisar encolher para caber no mundo do outro. 2. Desprezo disfarçado de honestidade. Eu só estou sendo honesto. Não leve para o lado pessoal. Alguém tem que te dizer a verdade. Quantas vezes você ouviu essas frases e saiu da conversa se sentindo menor do que entrou? Desprezo mascarado de franqueza é uma forma de crueldade socialmente aceita. É a verdade sendo usada como uma faca, não como uma ponte. E o pior, às vezes é tão sutil que você nem percebe que está sendo ferido, até que começa a duvidar do seu próprio valor. A sinceridade verdadeira não fere gratuitamente. Ela não precisa gritar, nem expor, nem esmagar. Jung dizia que a personalidade humana precisa de afirmação, de reconhecimento. Todos nós, sem exceção, temos uma parte interna que deseja ser vista. Não para inflar o ego, mas porque é através do olhar respeitoso do outro que muitas vezes aprendemos a reconhecer a nós mesmos. Agora pense comigo. Que tipo de honestidade? É essa que desfigura, que não constrói, não orienta, só humilha? Será mesmo que isso é sinceridade, ou só uma forma de projetar no outro a própria frustração? Existe uma diferença clara entre falar uma verdade difícil com empatia e usá-la como escudo para justificar grosseria. E o mais perigoso, quando você cresce cercado por esse tipo de franqueza cruel, começa a acreditar que merecia, que o problema é você, que precisa ser mais forte, mais duro, menos sensível. Mas deixa eu te dizer, ser sensível não é fraqueza. É sabedoria emocional. É sinal de que você ainda sente, ainda se importa, ainda é humano.
Então, da próxima vez que alguém tentar disfarçar desprezo de franqueza, lembre-se, nem toda verdade liberta. Algumas aprisionam, especialmente quando são ditas sem amor, sem empatia e sem responsabilidade afetiva. Você merece se cercar de pessoas que te desafiem a crescer, sim, mas nunca à custa da sua dignidade. No próximo bloco, vamos falar sobre o terceiro comportamento, silencioso, que compromete não só suas relações, mas também sua relação com você mesmo, e que, segundo Jung, precisa ser identificado, antes que vire um padrão emocional quase irreversível. E se até aqui algo dentro de você foi tocado, te faço mais uma vez um convite sincero. Inscreva-se no canal Mente Inabalável. A gente caminha junto por essas estradas internas. E às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que te lembre que a sua dor tem nome, tem causa e também tem cura. Vamos continuar. Você se lembra do desprezo disfarçado de franqueza que falamos no bloco anterior? Pois bem, esse padrão não para por ali. Ele evolui, silenciosamente. E quanto mais repetido, mais corrosivo se torna. O desprezo repetido não corrige, ele domina. Quando alguém constantemente diz, estou só sendo sincero, mas te atinge com palavras duras, insinuações ou ironias, o que está sendo praticado não é verdade. É erosão emocional. Você não cresce com a crueldade. Você encolhe. Você se retrai. A se moldar para evitar conflito, para evitar crítica, para evitar o desconforto de mais uma conversa onde será diminuído. E isso, aos poucos, apaga você. É uma ferida que não sangra, mas que vai minando sua autoconfiança de forma tão sutil que, quando você finalmente percebe, já está acreditando que não é bom o bastante, que tem mesmo algo errado com você, que não é digno de carinho, de admiração, de respeito. O desprezo repetido é como uma goteira silenciosa em cima de uma rocha. Uma hora, ela fura. Jung já nos alertava. A alma não é feita de aço, ela sente, ela absorve, e muitas vezes ela adoece sem que você saiba o nome da doença. Esse tipo de dinâmica cria uma estrutura de poder disfarçado de preocupação. A crítica se torna a principal forma de comunicação. E pouco a pouco, o que antes era laço, vira laço apertado demais. Ao invés de conexão, só sobra correção. Você já viveu isso? Então agora, chegamos ao terceiro comportamento que Jung jamais aconselharia você a aceitar. Controle disfarçado de cuidado. Essa talvez seja uma das formas mais traiçoeiras de manipulação emocional. Justamente porque se apresenta como algo bom, alguém limita suas escolhas, suas amizades, seus movimentos, suas decisões, tudo em nome do cuidado. Diz que é só para o seu bem, que está só te protegendo, que você ainda não entende, mas um dia vai agradecer. Mas aqui está a verdade. Amor não confina. Amor expande. Quando alguém começa a escolher por você, a decidir o que você pode fazer ou não, a te vigiar sob o disfarce de zelo, o que está por trás disso raramente é proteção. Na maioria das vezes, é medo. É insegurança travestida de autoridade. É o próprio caos interno do outro sendo projetado sobre você. Jung chamava esse caminho de a trilha das sombras. É o momento em que alguém, incapaz de lidar com a sua própria desordem interna, busca controlar o outro para não precisar enfrentar o próprio abismo. E isso, com o tempo, custa caro. Custa sua liberdade. Custa sua autenticidade, custa a sua autonomia emocional, que é a base de qualquer relação saudável. Quantas vezes você sentiu que precisava pedir permissão para ser você? Quantas vezes hesitou em dizer o que pensa, vestir o que gosta, estar onde queria, só para evitar conflito com alguém que dizia estar cuidando de você? Essa forma de controle é sorrateira.
E muitas vezes, quem pratica não tem consciência do que está fazendo. Mas isso não diminui o impacto, porque a verdade é, o que começa como preocupação constante pode terminar como anulação completa. E o pior de tudo é que você vai perdendo a própria referência de quem era, vai esquecendo das suas vontades, vai deixando de se reconhecer no espelho emocional da sua vida. Você para de ser protagonista e vira figurante da vontade alheia. Agora presta atenção nisso. Não é errado cuidar, não é errado proteger. Mas quando o cuidado vira vigilância e a proteção vira prisão, isso já não é mais amor. É controle, disfarçado com um sorriso. Se você sente que precisa de liberdade autorizada para viver, isso não é carinho, é um alerta. Carl Jung defendia que o desenvolvimento saudável da personalidade depende da integração da individualidade. E quando você abre mão disso, em nome de agradar ou de evitar atrito, acaba mergulhando em um tipo de desconexão silenciosa que te afasta da sua essência. E aqui no canal Mente Inabalável, nossa missão é exatamente o oposto: te aproximar de você, te lembrar de quem você é, antes de todas as adaptações forçadas, de todos os silenciamentos emocionais, de todos os disfarces que a vida foi te pedindo para vestir. Você merece relações onde pode respirar, onde pode ser quem é, sem medo, onde o cuidado não tem algemas. No próximo bloco, vamos continuar essa jornada revelando o quarto comportamento que silenciosamente corrói sua força interior e que Jung jamais diria para você tolerar. Se esse conteúdo está te tocando de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal Mente Inabalável. A gente ainda vai muito mais fundo. Aqui você não vem para se distrair, você vem para se enxergar. Vamos seguir, porque o que vem agora é talvez um dos comportamentos mais cruéis e destrutivos, justamente porque ele não fere o corpo, ele fere a sua realidade. 4. Gaslighting. O sequestro da sua bússola interior. Imagine estar no meio de um nevoeiro, onde tudo que você vê é distorcido, onde seus instintos são desacreditados e onde, mesmo sentindo dor, você ouve que está exagerando. Esse é o efeito do gaslighting. Mais do que uma manipulação, é uma verdadeira guerra psicológica. Uma tentativa silenciosa e constante de desestabilizar sua percepção do mundo e, pior ainda, sua percepção de si mesmo. Gaslighting acontece quando alguém distorce repetidamente a sua realidade. Quando você diz, isso me machucou, e a resposta é, você está sendo sensível demais. Quando você expressa algo que viveu e te dizem, isso nunca aconteceu desse jeito. Quando você se lembra de algo com clareza, mas te convencem de que você entendeu tudo errado. E pouco a pouco você começa a duvidar de si, da sua memória, dos seus sentimentos, das suas reações. Jung dizia, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas aqui está o ponto-chave. Essa compreensão só é possível quando você ainda tem acesso à sua bússola interior. Quando você ainda consegue se ouvir. Quando ainda confia no seu sentir. Mas se sua verdade emocional está sendo constantemente sequestrada pela narrativa de outra pessoa, você não está mais sendo guiado por si. Você está sendo conduzido por um roteiro que não é seu. E o pior, um roteiro que, muitas vezes, tem como objetivo te controlar. O gaslighting tem efeitos profundos. Ele não apenas distorce o presente, ele reescreve o passado e molda um futuro onde você precisa do agressor emocional para saber o que é real. Isso desmantela sua identidade, um pensamento por vez, uma dúvida por vez. Um questionamento sutil vai ganhando força, até que você não sabe mais no que confiar. Você já sentiu isso? Já se perguntou, será que eu estou exagerando? Será que eu realmente vivi aquilo do jeito que lembro?
Será que eu sou o problema? Se sim, pare agora. Respira. Você não está louco. Você não está confuso por natureza. Você está tentando navegar com uma bússola que foi sabotada. E é aqui que entra a importância de fortalecer sua mente, de se reconectar com sua intuição, de recuperar o direito de sentir, sem precisar de permissão. É por isso que aqui no canal Mente Inabalável, nós caminhamos com você nessa jornada de reconstrução emocional, porque não há transformação verdadeira sem recuperar o seu próprio centro de comando. E falando em centro, chegamos agora ao quinto comportamento que Jung, com sua sabedoria sobre o inconsciente humano, também nos alertaria para não tolerar. 5. Invalidação do seu mundo interior. Você compartilha um sonho, uma ideia, uma conquista, uma alegria simples, e ao invés de acolhimento, recebe ironia, é ridicularizado, é subestimado. Talvez você diga que quer mudar de carreira, ou começar algo novo, ou simplesmente pintar uma tela, escrever um livro, abrir um pequeno negócio. E alguém responde com um riso sarcástico. Sério isso? Você acha que isso vai dar certo? Para que perder tempo com isso? Essas pequenas feridas diárias, quando somadas, geram um impacto brutal no seu senso de valor. E o pior, quem invalida o seu mundo interior, muitas vezes, é alguém próximo. Alguém que deveria ser sua base, seu apoio, seu ombro. Mas ao invés disso, se torna um espelho quebrado, que só distorce o que há de belo em você. Carl Jung enfatizava profundamente a importância de integrar o eu autêntico, aquele que pulsa lá no fundo com vontades, paixões, desejos, criatividade, alegria. Negar esse eu é como cortar as raízes de uma árvore e esperar que ela floresça. Quando alguém desvaloriza constantemente sua essência, suas ideias, seus sonhos, sua expressão, que você está experimentando, não é parceria, é limitação, é contenção. É uma tentativa inconsciente, ou às vezes bem consciente, de apagar sua luz para que a insegurança do outro continue confortável. E deixa eu te lembrar, você tem o direito de sonhar, de se entusiasmar, de acreditar em algo que ainda não existe, mas que arde dentro de você. Seja uma ideia, seja um recomeço, seja uma versão de si mesmo que você ainda está construindo. Relacionamentos saudáveis nutrem isso. Eles não zombam, não diminuem, não colocam freios no seu espírito. Eles incentivam, eles brilham junto com você. Então, se você está vivendo em um ambiente onde tudo que brota do seu mundo interno é podado antes mesmo de crescer, talvez seja a hora de se perguntar: será que essa relação está me elevando ou me encolhendo? E mais importante, será que eu não estou me calando demais só para não incomodar? Você não veio ao mundo para ser apenas funcional. Você veio para ser inteiro. E se o que você sente está sendo constantemente descartado, o que está em jogo não é só um mal-estar passageiro. É a desconexão com a sua verdade mais profunda. No próximo bloco, vamos explorar mais um padrão sutil, mas extremamente tóxico, que, segundo Jung, pode te levar a viver uma vida pela metade se não for identificado a tempo. E se você ainda não fez isso, agora é a hora. Inscreva-se no canal Mente Inabalável. Aqui, nós validamos o que você sente, nós respeitamos o que você pensa e, acima de tudo, nós caminhamos ao lado na jornada de se tornar quem você nasceu para ser. Continuamos agora com um dos impactos mais profundos e silenciosos de tudo o que falamos até aqui. Quando seu mundo interior é constantemente rejeitado, desacreditado ou ridicularizado, o que acontece não é apenas psicológico. É espiritual, é sufocação da alma. A alma humana, essa dimensão sensível, criativa, intuitiva, precisa de espaço para respirar, para se expressar, para sentir-se segura em sua verdade. Mas quando você é obrigado a se calar,
quando sua alegria vira motivo de piada, quando seus sonhos são chamados de tolos, você começa a se apagar, não de uma vez, mas aos poucos. Um silêncio de cada vez, uma autoanulação por dia. Você para de contar seus planos. Você desiste de compartilhar suas ideias e começa a guardar tudo dentro de si, como se seus desejos fossem erros, como se suas vontades fossem vergonhosas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que você sente não é errado. A repressão constante do seu mundo interior não cura o que você sente, apenas empurra isso para um porão emocional, onde se acumula, onde fermenta em culpa, em vergonha, em ansiedade. A alma não desaparece. Ela recua, ela se retrai, mas ela continua lá, gritando baixinho, esperando um espaço onde possa ser ouvida. E é por isso que a repressão emocional repetida é mais do que desconforto. É uma erosão lenta da sua espiritualidade, da sua conexão consigo mesmo e do seu senso de dignidade. Aqui no canal Mente Inabalável, nosso compromisso é com o oposto disso. É te lembrar de que sua alma merece espaço, merece luz, merece respeito. E agora entramos no 6º comportamento que Jung jamais recomendaria que você tolerasse. 6. Falta crônica de empatia. Se existe uma ponte real entre duas almas humanas, ela se chama empatia. Empatia não é só entender o que o outro sente, é se permitir tocar, mesmo que por um instante, pela dor, pela alegria, pela humanidade do outro. Carl Jung sabia disso. Para ele, sem intimidade verdadeira, não há. O relacionamento até pode continuar funcionando, mas como um contrato vazio, sem alma, sem conexão, sem escuta mútua. Quando alguém constantemente ignora sua dor, invalida suas emoções ou transforma suas necessidades em incômodos, você não está sendo amado, você está sendo drenado. É isso mesmo, drenado, porque você se vê obrigado a reduzir a própria sensibilidade para manter a ilusão de que aquilo é uma relação. Você começa a esconder o que sente, a não demonstrar mais, a evitar conflitos, tudo para não ser chamado de exagerado, dramático, difícil. Com o tempo, esse esforço constante para ser mais leve, mais neutro, mais invisível, te faz esquecer que você também tem limites, tem dores, tem necessidades que merecem ser vistas. E aqui está o mais perigoso. Você começa a se conformar, aceita migalhas emocionais, acha que é assim mesmo, que ninguém vai entender, que ninguém vai te escutar, que o problema é você. Mas não é. Um vínculo sem empatia não é um diálogo, é um monólogo. É um palco onde só uma pessoa fala, sente, é ouvida, enquanto a outra se cala para manter a paz. Se você está nesse lugar, te pergunto, vale a pena uma conexão que exige que você se desconecte de si? Lembre-se, a empatia é o solo onde nasce o afeto genuíno. Sem ela, qualquer relação vira um deserto emocional. E é exatamente nesse tipo de terreno árido que floresce o próximo comportamento. 7. Traições repetidas envoltas em desculpas. Sim, todos erram. Todos escorregam. Errar é humano. Mas repetir o mesmo erro inúmeras vezes, com a mesma desculpa, com o mesmo pedido de perdão vazio, não é falha humana. É desrespeito emocional. Quando as traições, sejam grandes ou pequenas, se tornam padrão, algo muito sério está acontecendo. E quando essas traições vêm sempre acompanhadas de promessas que não se cumprem, você não está numa relação. Você está num ciclo, um ciclo que alterna culpa e remorso, com desculpas e reconciliação, mas que no fundo nunca se transforma. A verdade é que desculpas sem mudança são manipulação emocional, porque o perdão, por mais belo que seja, não pode ser usado como cortina de fumaça para esconder padrões destrutivos. Jung dizia que a consciência precisa ser acompanhada de ação, e no amor isso se traduz em responsabilidade afetiva.
Você pode perdoar uma vez, duas, três, mas chega um momento em que o perdão vira autoabandono. Você passa a justificar o injustificável, a aceitar o inaceitável, a se convencer de que talvez esteja exigindo demais, mas não está. Você está exigindo algo básico: respeito, comprometimento, verdade. E se quem te machuca nunca muda, talvez o verdadeiro pedido de desculpas precise vir de você para si mesmo. Me perdoa por ter ficado tanto tempo onde minha dor era normalizada. Respira. Sinta isso. E se algo dentro de você começou a acordar, se inscreve no canal Mente Inabalável. Não por mim, mas por você. Porque aqui você vai encontrar ferramentas, reflexões Ninguém nunca e teve coragem verdades de te que dizer. talvez, mas que você sempre precisou ouvir. E no próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo, porque ainda há muito para iluminar. Você já parou para pensar que talvez você não esteja sendo respeitado? Você esteja apenas sendo gerenciado? Essa é uma das realidades mais difíceis de encarar, mas ela precisa ser dita. Quando alguém repete o mesmo comportamento que te machuca, isso não é acidente, é escolha. Carl Jung foi direto. O comportamento repetido nunca é aleatório. É reflexo de algo não resolvido, não reconhecido, ou pior ainda, deliberado. Quando alguém diz, não era minha intenção, mas volta a fazer a mesma coisa uma, duas, 10 vezes, você precisa se perguntar, será mesmo que não era intenção? Ou será que essa pessoa apenas se acomodou na certeza de que você vai perdoar mais uma vez? Relacionamentos construídos em desculpas, em promessas vazias, em discursos bonitos, seguidos de atitudes que contradizem cada palavra, não são vínculos, são armadilhas. E sabe qual é o efeito colateral mais perigoso dessas armadilhas? Elas entorpecem sua capacidade de confiar, não apenas nos outros, mas em você mesmo. Você começa a duvidar dos seus limites, a confundir sensatez com exagero, a achar que está sendo difícil por se sentir ferido. E nesse processo, uma distorção emocional muito perigosa se instala. Você começa a confundir resistência com amor. Pensa comigo. Quantas vezes você ouviu que o amor verdadeiro suporta tudo? Quantas Disseram vezes que se você ama, precisa aguentar? Mas isso é verdade. Até que ponto? Porque suportar o cansaço de um dia difícil, sim. Compreender os defeitos de alguém que está tentando melhorar, sim. Mas suportar traições constantes, agressões emocionais disfarçadas, promessas quebradas uma atrás da outra, não. Isso não é amor. Isso é exaustão emocional fantasiada de maturidade. E o problema é que você começa a se tornar especialista em carregar pesos que nunca foram seus, a se orgulhar de aguentar tudo, a chamar de força o que na verdade é autonegligência. A sua alma não nasceu para resistir o tempo todo, ela nasceu para viver. E viver não é andar sempre na ponta dos pés tentando não incomodar. Viver é poder respirar, se expressar, colocar limites sem medo de ser punido por isso. E se quem está ao seu lado não respeita isso, talvez o verdadeiro respeito precise vir de você, por você. Agora, vamos falar de um comportamento ainda mais sutil, e talvez um dos mais confundidos com algo saudável. 8. Egoísmo disfarçado de independência. Hoje em dia, fala-se muito sobre autossuficiência, sobre independência emocional, sobre ser forte, não depender de ninguém, resolver tudo sozinho. E sim, tudo isso tem seu valor. É importante saber se sustentar emocionalmente. É essencial saber caminhar com as próprias pernas. Mas há uma linha muito tênue entre ser independente e usar essa independência como desculpa para não se responsabilizar por ninguém. Quando alguém constantemente se
esquiva de compromissos, de conversas difíceis, de envolvimento emocional profundo com a frase "eu sou assim mesmo", "eu gosto do meu espaço" ou "eu sou muito na minha". Isso pode não ser maturidade. Pode ser auto-isolamento afetivo travestido de autonomia. E o mais delicado, muitas vezes esse comportamento convive com o seu esforço constante. Você que sempre puxa a conversa, você que sempre propõe uma solução, você que sempre estende a mão, e a outra pessoa recebe, mas raramente entrega. Você está sempre tentando manter a conexão viva, enquanto o outro só aparece quando é conveniente. E aí você começa a se perguntar: será que eu estou pedindo demais? Será que eu estou sendo carente? Não. Você está apenas esperando reciprocidade. E isso não é carência, é o mínimo. Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro entre almas exige troca. Sem isso, você está numa relação de mão única, um monólogo emocional. E sabe o que é ainda mais cruel? É quando essa pessoa que se esquiva de tudo ainda se sente no direito de te chamar de dependente, de intenso, de problemático, quando na verdade você só está pedindo o que é justo: presença, compromisso, afeto real. Não se deixe enganar por rótulos modernos de independência que, na prática, escondem egocentrismo, desinteresse e fuga emocional. Quem ama de verdade não foge. Quem se importa, participa. Quem valoriza, aparece. Então, se você está sempre sendo aquele que dá um passo a mais, enquanto o outro mal se move, talvez seja hora de dar um passo para trás, não por orgulho, mas por amor próprio. Aqui no canal Mente Inabalável, nós acreditamos que relações saudáveis não exigem esforço unilateral. Elas fluem, elas se alimentam de verdade, de presença, de vulnerabilidade mútua. Se você sente que vive cercado por muros e não por braços, talvez a independência que te vendem como virtude seja apenas solidão disfarçada de estilo de vida. E no próximo bloco, vamos falar de algo ainda mais profundo: a ausência de crescimento mútuo, quando um se desenvolve e o outro se sente ameaçado. Prepare-se, tem mais verdade vindo aí. E se esse conteúdo te tocou, se em algum nível você se viu nessas palavras, já sabe, se inscreva no canal Mente Inabalável. Aqui você encontra o que talvez tenha procurado em muitas relações: acolhimento, escuta e verdade. Se você é sempre o primeiro a enviar mensagem, se é você quem sempre tenta resolver os problemas, quem procura diálogo, reconciliação, conexão, você precisa escutar com atenção. Isso não é amor recíproco, isso é devoção unilateral. E Carl Jung chamaria isso de um desequilíbrio disfuncional de energia. Em um relacionamento saudável, seja ele amoroso, familiar ou de amizade, o movimento é mútuo. O esforço é compartilhado, o afeto é circular, mas quando só um lado se movimenta enquanto o outro se acomoda, não estamos mais falando de parceria, estamos falando de exaustão emocional mascarada de dedicação. Essa falsa dinâmica ensina aos poucos que é normal você fazer tudo, que é normal o outro te ignorar e depois agir como se nada tivesse acontecido, que é normal você se doar sem retorno e ainda ouvir que está exagerando. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca te disse. Você não está pedindo muito, está apenas pedindo o básico. A verdadeira independência, aquela que é saudável, honra a conexão. Ela entende que amar não é perder liberdade, mas sim compartilhá-la. Já a falsa independência, aquela que muitos hoje carregam como escudo emocional, é apenas uma desculpa para evitar responsabilidades afetivas. Eu sou assim mesmo. Não gosto de pressão. Não tenho cabeça para relacionamento. Essas frases podem até parecer legítimas, mas quando usadas para fugir do compromisso emocional com o outro, revelam algo mais profundo.
imaturidade afetiva. E quem está do outro lado, você, acaba se acostumando com migalhas. Pior, começa a se culpar por isso. Começa a pensar que está exagerando, que deveria ser mais leve, menos intenso, menos necessitado. Mas a verdade é outra. Você está emocionalmente falido, enquanto o outro se sente no direito de viver da sua doação. Isso te soa familiar? Talvez você esteja vivendo em um tipo de relacionamento que só te alimenta quando você está prestes a ir embora. E mesmo assim, apenas o suficiente para que você fique mais um pouco. Mas saiba, relações assim não são sobre amor, são sobre conveniência. E aqui, no canal Mente Inabalável, o nosso compromisso é com a lucidez, com a coragem de olhar de frente para as dinâmicas que te esgotam e dizer, basta. Aliás, se você chegou até aqui, quero te agradecer. Espero, de coração, que esse vídeo esteja te ajudando a enxergar as coisas por uma nova lente. Uma lente mais profunda, mais empoderada, mais verdadeira. E se essas reflexões estão tocando algo dentro de você, te convido a fazer duas coisas simples, mas poderosas. 1. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja passando por isso e precise ouvir essas palavras. Às vezes, uma única frase pode ser o despertar que alguém estava esperando há anos. 2. Inscreva-se no canal Mente Inabalável. Aqui, nós produzimos conteúdo que respeita a sua dor e, mais do que isso, que te ajuda a transformar essa dor em clareza, força e liberdade emocional. Agora, vamos seguir, porque ainda há mais um comportamento que precisa ser trazido à luz. 9. Sarcasmo como arma emocional. O sarcasmo muitas vezes é confundido com humor, com inteligência, engraçado e afiado, com aquele jeito de se expressar. Mas quando usado como resposta frequente em momentos sérios, quando surge toda vez que você se abre, se vulnerabiliza ou tenta resolver um conflito, ele deixa de ser humor e se transforma em arma. Carl Jung observou que aquilo que não conseguimos dizer de forma direta, acabamos projetando de forma distorcida. E o sarcasmo, em muitos casos, é exatamente isso. Uma forma passivo-agressiva de expressar hostilidade. Frases como, claro, porque você é perfeito, né? Tá bom, vou fazer do seu jeitinho. Ah, desculpa por respirar errado. Esses jogos de palavras parecem inofensivos, mas o que eles carregam é desprezo disfarçado, é irritação não dita, é agressão emocional coberta com risos. E o mais perverso é que depois de ser ferido por esse tipo de atitude, você ainda corre o risco de ouvir, ah, para com isso, era só brincadeira. Você não tem senso de humor, tá sensível demais. E assim, a dor que você sentiu é desacreditada. Você vira o errado da história, simplesmente por não ter achado graça em algo que claramente não era engraçado. Com o tempo, esse tipo de comunicação envenena a relação. Você começa a evitar conversas profundas, começa a se calar para não ser ridicularizado. E a relação vai perdendo profundidade, até que só reste superfície e sarcasmo. Relacionamentos saudáveis precisam de leveza, sim, mas não à custa do respeito. O humor pode ser uma ponte ou uma barreira. E quando vira ataque disfarçado, o riso é mais partilhado, é solitário, é cruel, é silenciosamente destrutivo. Se alguém que diz te amar te ridiculariza quando você mais precisa ser ouvido, talvez o amor esteja apenas na superfície, porque amor de verdade cuida da sua vulnerabilidade, não ri dela. E no próximo bloco, vamos fechar esse mergulho revelando o 10º e último comportamento que Jung nos alertaria a jamais tolerar, e que talvez seja o mais comum e invisível de todos. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal Mente Inabalável.
Esse é o espaço onde o invisível ganha nome, onde o silêncio é ouvido e onde o seu valor é lembrado. Vamos continuar do ponto em que paramos. Porque o que parece brincadeira, muitas vezes, é só a ponta de um abismo emocional. O sarcasmo pode ser um ressentimento disfarçado, e se as piadas sempre têm um alvo, e esse alvo é você, então você não está rindo. Você está sendo diminuído. Quando o sarcasmo vira hábito, ele começa a moldar o ambiente da relação. Ele ensina que a dor pode ser normal, desde que venha com um sorriso. Ele te condiciona a rir, mesmo quando o peito aperta, mesmo quando o comentário corta fundo. E o mais triste, você começa a defender sua dignidade com desculpas. Ele só fala assim, ela é brincalhona, mas no fundo, gosta de mim. Não foi por mal, mas no fundo você sabe, tem algo errado ali. Tem algo que não é leveza, não é humor, não é carinho. É desprezo disfarçado de riso. É agressão com paladar doce. E aí vem o alerta. Quando o riso serve para mascarar a dor, o que resta é um tipo de desrespeito que se torna invisível. Você não vê claramente, mas sente. Sente como um peso nos ombros, como um silêncio que se instala, como a sua vontade de se abrir diminuindo a cada piada nova. Carl Jung sabia que o não dito sempre encontra um jeito de se manifestar, e o sarcasmo muitas vezes é o jeito mais aceito socialmente de manter relações emocionalmente abusivas funcionando. É hora de parar de se calar para não parecer exagerado. É hora de parar de rir para não parecer frágil. Você tem o direito de ser respeitado em todas as conversas, inclusive nas brincadeiras. E quando esse respeito é retirado sutilmente, o que sobra é uma lenta erosão da sua segurança emocional. Você começa a andar em ovos, começa a evitar assuntos, começa a esconder partes suas. E assim, sem perceber, você vai perdendo sua espontaneidade. Mas agora, chegamos ao 10º e último comportamento que Carl Jung, com sua profunda visão da alma humana, jamais recomendaria que você tolerasse em seus relacionamentos. E esse talvez seja o mais silencioso, o mais difícil de explicar, mas também o mais devastador. 10. Retirada emocional como punição. Sabe quando você tenta conversar, expõe o que sente, pede presença, pede clareza, e em resposta recebe silêncio? A pessoa some, te ignora, te trata com frieza. Você envia uma mensagem e a resposta nunca vem. Você tenta um diálogo e o outro apenas se cala. Ou pior, continua ali, fisicamente, mas afetivamente ausente. Isso não é paz. Isso não é maturidade. Isso é punição emocional. A retirada emocional como forma de controle é uma das formas mais sutis e cruéis de dominação relacional. Jung chamava isso de regressão à sombra. Um comportamento infantil, primitivo, que prefere o distanciamento frio à vulnerabilidade do diálogo. A ausência de afeto como forma de castigo é um tipo de violência emocional, porque, diferente da discussão, o silêncio paralisa. Ele te coloca em dúvida constante. Ele te faz sentir culpa por algo que muitas vezes você nem entende direito. E o efeito colateral é devastador. Você começa a implorar por migalhas emocionais. Começa a achar que fez algo muito errado só porque o outro se calou. E aí, quanto mais você busca aproximação, mais distante o outro fica. É um ciclo que destrói por dentro. E você nem sempre percebe o quanto isso está afetando sua autoestima, sua capacidade de confiar e até mesmo sua percepção de valor próprio. Porque aqui está a verdade difícil de ouvir. A ausência proposital de afeto é um tipo de controle. É um modo passivo-agressivo de dizer: eu só te trato bem quando você faz o que eu quero. Não se engane, esse tipo de comportamento não resolve conflitos.
Ele só aprofunda o abismo emocional entre vocês. E quanto mais você tenta preencher esse vazio, mais ele te engole. Você sente medo, confusão, insegurança. E ao invés de encontrar acolhimento, encontra uma parede fria. Aquele que se recusa a conversar, que ignora, que pune com o silêncio. Não está tentando proteger a paz, está tentando manter o controle. E em relações assim, o amor vira ansiedade. A presença vira ameaça, o silêncio vira tortura, e a sua alma, mais uma vez, recolhe-se. Mas você não precisa continuar nesse ciclo. Você pode escolher interromper o padrão. Você pode escolher sair da confusão, voltar para dentro de si e dizer: eu não aceito mais ser punido por sentir. Eu não mereço ser ignorado quando exponho minha dor. Eu mereço amor que me escuta, silêncio que me castiga. No canal Mente Inabalável, nossa missão é exatamente essa: te devolver o que o mundo ou alguém tentou roubar de você. Clareza, autoestima e paz emocional. E se esse conteúdo ressoou com algo dentro de você, se alguma parte da sua história apareceu nessas palavras, se inscreva no canal Mente Inabalável, não por obrigação, mas porque sua jornada emocional merece apoio, lucidez e presença. No próximo bloco, vamos para o encerramento, e ali você vai encontrar mais do que um fim, vai encontrar um recomeço. Quanto mais esses comportamentos se repetem, mais invisível você se sente. E essa invisibilidade emocional é um exílio silencioso. É como se você estivesse ali, presente, respirando, tentando, mas ninguém te vê de verdade. Ninguém te escuta de verdade. Ninguém te alcança onde realmente importa. E aí, ser ignorado deixa de ser um acidente e vira tática, uma forma de controle, de manipulação, de enfraquecimento da sua própria luz. Mas aqui está a virada. Carl Jung não nos ensinou a julgar os outros. Ele não nos ensinou a carregar rancor ou nos perder na vitimização. Ele nos ensinou algo ainda mais poderoso: a reconhecer a nossa dor, a reconhecer nossos limites, a reconhecer o que temos tolerado e entender que isso não é fraqueza, é o ponto de partida da libertação. Esses 10 comportamentos que exploramos juntos hoje talvez tenham soado familiares, talvez até tenham te parecido normais por muito tempo. Mas escute isso com todo o seu coração. Normal não é o mesmo que saudável. E toda vez que você dá uma desculpa para o que dói, você está treinando sua psique para se contentar com migalhas. Está ensinando a si mesmo que desconforto é o preço do afeto, que dor é o custo da conexão, que sufocar a própria alma é o caminho para manter alguém por perto. Mas a verdade real, é que sua alma não veio aqui para suportar o insuportável. Ela veio para respirar, para existir por inteiro, para florescer sem medo, para se expressar sem culpa. A cura começa onde a mentira termina, e muitas vezes a maior mentira que contamos a nós mesmos é só uma fase. É assim mesmo. Eu dou conta. Eu sou forte. Você é forte, sim, mas não precisa ser forte para aguentar o que te destrói. Você pode ser forte para sair, para reconhecer, para nomear. Porque sim, dar nome é o primeiro passo para se libertar. É quando você finalmente diz: isso não é amor, isso é manipulação, isso não é honestidade, isso é humilhação, isso não é paixão, isso é caos. E acima de tudo, isso não é mais meu para carregar. Você não está exagerando, você não está dramático, você não está quebrado, você está despertando. E esse despertar, esse momento de consciência, essa clareza que você sente agora é o começo de tudo. Porque a verdade pode doer, mas nunca te diminui. Ela te liberta, ela te devolve a si mesmo. E se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você se iluminou ao longo desses minutos,
Escreva nos comentários. Escolha clareza em vez de caos. Esse simples gesto pode ser o primeiro passo para consolidar tudo o que você sentiu aqui. Ou, se preferir, compartilhe sua verdade, conte sua história. Ou apenas fique em silêncio e sinta. Você está seguro aqui. E antes de irmos, se você ainda não se inscreveu no canal Mente Inabalável, este é o momento. Não porque alguém te mandou, mas porque você merece estar em um espaço onde a alma é acolhida, onde o invisível é nomeado e onde a transformação emocional não é promessa, é prática. Aqui, cada vídeo é um espelho, cada reflexão, um portal, e cada palavra, um lembrete. Você não está só, você é digno, e você pode, a qualquer momento, começar de novo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, respira fundo, volta para si e lembra, você não precisa mais carregar o que não é seu.